Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto que poderá nos auxiliar no nosso dia a dia, que poderá servir como lição para a nossa vida. Os versículos dessa noite que nós lemos em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7, fala de uma mulher e as maravilhas que Deus fez na vida dela. Eu entendo que qualquer pessoa que ler esses versículos, ou mesmo ouvir a história do que aconteceu na vida dessa mulher, ela vai entender, vai compreender perfeitamente o que Deus fez na vida dessa mulher, o milagre da multiplicação do azeite, e com certeza terá a sua fé aumentada. Mesmo porque esse milagre realizado por Deus na vida dessa mulher, ele salta às nossas vistas. Ele é tão genuíno, é tão interessante, é tão claro, que a evidência dele faz com que nossa fé, a fé de quem ouve, a fé de quem lê, seja aumentada. Mas eu não quero falar para vocês hoje a respeito desse milagre. Eu não quero falar sobre o milagre. Como eu sempre digo, toda a história bíblica é como se fosse uma gravura. À nossa frente, aquele quadro, um quadro deslumbrante, que nós podemos ver o que está acontecendo nesse quadro. Mas a maioria das pessoas não pode sentir o que o autor quer dizer com aquilo. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. O que o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, iluminou os escritores, quer nos passar, quer nos ensinar, quer nos mostrar, para que possamos então utilizar esses fundamentos, utilizar esses ensinamentos no nosso dia a dia, que nos sirvam como meio para vencer as batalhas que surgem à nossa frente no nosso dia a dia. Eu vejo 7 fundamentos que devemos praticar. 7 fundamentos que podemos utilizar no nosso dia a dia. O primeiro fundamento é crer. Crer tem como significado acreditar. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Essa viúva era mulher de um discípulo de Eliseu. Então ela tinha algum conhecimento, ela tinha alguma experiência com Deus. Ou por ela ouvir o marido falar, ou por ela ouvir pregações, ou mesmo por conhecer a Deus de um modo geral.
Então essa mulher, ela sabia onde procurar socorro. Ela sabia como procurar socorro. Ela sabia que não podia confiar nas suas próprias forças. Mas, por outro lado, ela sabia que podia confiar naquele que nunca perdeu uma batalha. Deus Pai. Ela sabia que podia confiar naquele que está sempre disposto a auxiliar aqueles que o procuram. Eu costumo dizer que Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus que Ele não faz nada sem ser chamado. Ele precisa que nós venhamos a procurá-lo, que nós venhamos a falar com Ele. Ele quer que nós expomos as nossas situações, para então Ele agir, para então Ele demonstrar seu poder. Portanto, irmãos, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. A Bíblia traz quase 4.000 promessas distintas para o povo. E uma coisa é certa, Ele cumpre com aquilo que Ele prometeu. Mas também é certo que Ele jamais irá fazer aquilo que você pode fazer. Então, se você pode fazer, não precisa procurar Deus, que Ele não vai fazer por você. Você mesmo tem que fazer. Mas, como eu disse, Ele quer que nós exponhamos os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas preocupações, para que Ele possa agir. O segundo fundamento é nós termos uma visão aberta para enxergar a bênção. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria das pessoas perde as suas bênçãos por não enxergar o que Deus tem colocado em seu caminho. Muitas vezes, preocupados com aquilo que nós queremos, deixamos de enxergar bênçãos maiores que Deus coloca no nosso caminho para a nossa vida. Porque nem sempre a bênção que Deus dá para nós é aquilo que nós desejamos, é aquilo que nós queremos conquistar. Muitas vezes as nossas bênçãos estão no caminho pelo qual devemos passar. Nossas bênçãos, existe um caminho que nós devemos transitar para que nossos desejos possam ser realizados. Uma coisa é certa, irmãos. O instrumento usado por Deus para a nossa vitória vai estar sempre ao nosso alcance. Não vai ser uma coisa escondida, não vai ser uma coisa que nós não podemos pegar. Não, vai estar claro à nossa frente, que nós possamos alcançar e nós podemos batalhar e conseguir aquilo que nós desejamos. Mas, infelizmente, no meio cristão, há muita falta de visão, há muita cegueira espiritual.
essa falta de visão, essa cegueira espiritual, impede muitas vezes que nossas conquistas sejam realizadas, que elas se tornem reais em nossas vidas. Essa mulher da qual foi falado dessa noite, ela não tinha nenhuma esperança humanamente falando. Ela tinha perdido o marido, estava perdendo os filhos, tinha uma dívida que não podia pagar, então não tinha esperança. Não havia, humanamente falando, algo que ela pudesse fazer que trouxesse a sua vitória. Mas ela tinha algo. Ela confiava em Deus. Ela sabia que era impossível para ela, que era impossível para o homem, é possível para Deus. E que a vitória dela estava nas mãos de Deus. Ela podia enxergar que essa bênção podia vir para ela, porque ela confiava num Deus, o Deus das coisas impossíveis. O terceiro fundamento que eu vejo nessa história é que nós fomos criados para viver em comunidade. Deus não fez o homem para viver isolado. Ele fez o homem para viver em comunidade. Isso quer dizer que nós precisamos nessa terra de ajuda das pessoas. Ninguém vence uma batalha sozinho. Mesmo um exército, quando vai à guerra, não vai só o general. Na frente dele tem uma multidão de soldados que vão a essa guerra. Eu posso ver então que as pessoas são respostas de Deus para nossas orações. Eu posso enxergar que Deus sempre colocará alguém em nosso caminho. Alguém que vai estar do nosso lado para nos ajudar a alcançar nosso objetivo. Eu estou falando de ajuda financeira, porque muitas vezes um conselho bom é melhor do que dinheiro, é melhor do que qualquer outra coisa. Muitas vezes essa pessoa colocada ao nosso lado para nos auxiliar, ela tem a chave da porta que abrirá o caminho para a nossa vitória. Uma palavra, um conselho, uma mão estendida, pode ser aquilo que nós precisamos para que as nossas portas sejam abertas. Ao olharmos para o texto dessa noite, nós vemos que essa mulher não tinha nada, mas ela tinha o profeta que mostrou o caminho, o que ela devia fazer para vencer a batalha. Ela tinha os vizinhos, os amigos, que emprestaram as vasilhas para que ela pudesse guardar o azeite, armazená-lo para ser vendido.
eram pessoas que não ofereceram para ela nada financeiro, mas estenderam a mão para ajudar, para que ela pudesse enxergar o caminho a ser seguido. O quarto fundamento que eu vejo é a obediência. Por que obediência? Imagine você se alguém chegasse para você que está preocupado com uma dívida impagável e falar para você, ó, vai lá no teu tanque, tira 1 litro de gasolina e começa a despejar essa gasolina em galões de 200 litros. Pega o maior número de galões possível. E aí você vende e paga a sua dívida. Humanamente, isso é uma loucura. Mas quando se trata de um homem de Deus, quando se trata de uma palavra profética, mesmo que pareça loucura, nós precisamos obedecê-la. Eu lembro nesse momento de Naamã, um homem leproso, e o profeta mandou ele se banhar nas águas do rio. Ele não acreditou nas palavras do profeta, porque achava que os rios da Síria eram melhores do que o próprio rio de Israel. Talvez até, humanamente falando, fossem melhores. Mas era um profeta de Deus que estava falando segundo a vontade de Deus. Esse homem foi persuadido pelos seus correligionários, pelas pessoas que o acompanhavam, que argumentaram: se fosse feito algo que fosse muito difícil em realizar, ele faria. Então, por que uma coisa simples não pode ser feita? E quando Naamã obedeceu às palavras do profeta, o milagre se realizou, sua lepra desapareceu. Essa mulher, ao procurar o homem de Deus, ele lhe propôs uma alternativa que para muitos parece loucura, inconcebível. A missão proposta para ela era uma loucura. Mas mesmo diante dessa loucura, ela não titubeou. Ela confiou nas palavras do profeta, fez o que o profeta mandou e o milagre aconteceu. A multiplicação do azeite. E eu digo para você, meu irmão, se o milagre aconteceu para ela, o milagre também pode acontecer para você. Porque aquele Deus que mandou ela fazer, através do profeta, esse Deus não mudou. Ele é o mesmo.
ontem, hoje e eternamente. Mas você pode estar pensando, mas essa mulher era mulher de um homem de Deus, discípulo de um profeta. E eu quem sou? A palavra de Deus diz que ele não faz acepção de pessoas. Você é filho de Deus. Como filho de Deus, é co-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Deus está na nossa batalha, Ele não nos deixa ser enganado. Você pode ter certeza, se Deus está nessa batalha, Ele fará com que você acredite. Assim como aquela mulher acreditou. E ao acreditarmos na palavra de Deus, o milagre vai acontecer. Porque Ele não muda. Como eu já disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele fez um milagre na vida dessa mulher ontem, Ele pode perfeitamente fazer um milagre na nossa vida hoje. Com toda certeza. Acredite em Deus. Obedeça a sua palavra. E Ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. O quinto fundamento é preciso sentir a presença de Deus em nossas vidas. Eu sei que quando estamos passando por dificuldades, é comum a pessoa se desesperar. É comum ela perder o ânimo diante das situações adversas. É comum ficarmos com medo, inseguros, sem saber o que pode acontecer no amanhã. Se você olhar a história dessa mulher, ela não tinha nada. Como eu falei, ela tinha perdido o marido. Os credores estavam à porta para levar os seus filhos como escravos. Eles seriam escravos. Ela perderia esses filhos. Seu futuro era sombrio. Ela só previa desgraça e morte. Nada de bom ela antevia para o amanhã. Mas mesmo diante de todas essas calamidades, mesmo diante de todas essas situações adversas, ela não perdeu a esperança. Restava uma esperança para ela. Ela conhecia Deus. Ela podia sentir a presença de Deus na sua vida. Ela sabia, ela tinha certeza que Ele poderia trazer um refrigério, que Ele poderia enxugar as suas lágrimas. Sabe, irmãos, na caminhada do homem de Deus, da mulher de Deus, é comum recebermos pedradas.
E essa mulher, ela estava recebendo pedradas por ser uma mulher de Deus, por ser mulher de um discípulo de um profeta. Mas ela não olhava para as causas, as consequências adversas. Ela sabia que essas pedradas que ela estava recebendo, elas serviam de esperança, elas serviam para aumentar sua esperança, pois eram experiências para conquistas maiores. E nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, em nossa caminhada, se nós verdadeiramente sentimos a presença de Deus em nossa vida, nós não podemos ter medo de nada, temer nada. Porque as pedradas que nós recebemos, as situações adversas que nós podemos viver, farão com que a gente veja o céu abrir. Ver que as conquistas vão chegar em nossas mãos. Porque quando pedradas descem sobre nossas vidas, podemos ter certeza que por trás dessas pedradas, as conquistas também chegarão em nossas vidas. O sexto fundamento que eu vejo nessa narrativa é que Deus deve estar à frente de tudo que vamos fazer. Como assim? Deus tem de estar à frente de todos os nossos negócios, de todos os nossos projetos, de todos os nossos afazeres. Isso quer dizer que devemos colocar Deus em nossa vida. Uma coisa é certa. Se Deus estiver em nossas vidas, o inimigo, ao olhar para nós e sentir a presença dele em nossas vidas, eles vão ficar desanimados e vão bater em retirada. Porque eles sabem que nada podem fazer, que não vão prevalecer contra aqueles com quem Deus está vigiando. Se Deus está em nossa vida, o seu exército, sua legião de anjos estarão na batalha em nosso lugar. Portanto, irmãos, antes de darmos um passo para fazer qualquer coisa, é necessário consultar a Deus. Então, primeiro devemos consultar a Deus para depois agir. Se nós agirmos conscientes de que Deus está no comando, com toda certeza, nós iremos ter uma vitória. Mesmo porque Deus não tem nenhuma obrigação de mudar aquilo que nós realizamos conscientemente.
Isso quer dizer, se você fez alguma coisa sem consultar a Deus e deu errado, Ele tem a obrigação de consertar. E nós temos de arcar com as consequências de nossos atos. Aquilo que nós fazemos por livre e espontânea vontade, sem consultar a Deus, poderá trazer consequências. E consequências terríveis para a nossa vida. O sétimo fundamento é que toda conquista deve ser celebrada. Olha bem, irmãos. Eu estou falando que nossas conquistas devem ser celebradas e não festejadas. Celebrar não é festejar. Celebrar é compartilhar com os que estão à nossa volta. Compartilhar é falar para as pessoas aquilo que Deus tem feito por nós e para nós. Essa mulher, ao acontecer o milagre, ela comunicou ao homem de Deus. Ela falou ao homem de Deus aquilo que Deus tinha feito para ela. O que Deus tinha lhe proporcionado na sua vida. Portanto, irmãos, ao recebermos um milagre, por menor que seja esse milagre, é nossa obrigação celebrar com adoração. Porque as vitórias e as conquistas que recebemos devem ser testemunhadas. Testemunhadas para que outras pessoas saibam o que Deus fez para nós. Quando testemunhamos, acrescentamos fé às pessoas que estão à nossa volta. Acrescentamos fé para aqueles que mesmo numa igreja são descrentes. E Deus ama quando nós fazemos isso. Uma coisa é certa, irmãos. Quando nossa adoração sobe, as conquistas descem. Porque Deus os fez para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele não nos fez para mendigarmos o pão. Ele nos fez para sermos perfeitos, retos e para o adorar. Nosso testemunho é também uma forma de adoração ao Pai. Um Pai que zela por nós. Amém.